Então vamos lá, pessoal, para mais uma resenha. Essa resenha dessa semana é uma resenha muito especial. É de um livro que fazia um tempo que eu gostaria de ler. Ele chegou no Brasil em 2017. A primeira edição dele foi traduzida em 2013, mas ainda teve várias controvérsias em relação à qualidade da tradução. E somente agora ele voltou aí com tudo. Um livro que tá fazendo muito sucesso, ganhou vários prêmios internacionais. E que hoje, essa semana, né, no caso da semana passada, eu tive a oportunidade de lê-lo e, sinceramente, gostei muito. Apesar de ser um livro um pouco diferente do que eu estava acostumada. Nas últimas semanas eu tenho lido livros um pouco mais políticos, um pouco mais teóricos e dei um timezinho nos romances, mas voltei com um romance muito legal, muito diferente. Então o livro dessa semana é A Vegetariana, da Kang. Eu acho que é assim que pronuncia, como eu sempre falo, né? Como já é tradição no canal falar. Mas ela é da Coreia do Sul, então eu realmente não tenho certeza da pronúncia do nome dela. Mas acredito que sim, que seja Han Kang. A Vegetariana. Então esse foi o livro dessa semana. Esse livro é um livro diferente, uma literatura bem contemporânea, então ele tem uma linguagem super fácil, ele tem 174 páginas, 170 e poucas páginas. Eu li em 2, 3 dias ele, foi uma leitura super rápida e super prazerosa de fazer, foi um livro bem bacana, que eu li com entusiasmo, assim, quando você pega um livro e você não consegue largar, e aquela coisa, só mais um capítulo, eu preciso saber o que vai acontecer. Enfim, vamos contextualizar. Esse livro ele tá sendo ele tá sendo meio polêmico, na verdade, porque alguns criticam e falam que é ótimo e outros falam que não, que é uma loucura, a autora ficou louca, escreveu esse livro que não faz sentido algum. Porém, é muito importante a gente entender sempre o contexto das obras que a gente lê, né? E aí eu fui dar uma pesquisada, algumas pessoas comparam esse livro, que a autora tem fortes influências do Kafka. Quem não sabe, o Franz Kafka é um autor bem bacana também, que escreveu... Eu só li um livro dele, infelizmente, até agora, A Metamorfose, que é um livro que fala sobre um homem que vira, do dia pra noite, ele vira um inseto, ele não conta que tipo de inseto, mas ele vira um inseto, e aí as mudanças que estão ocorrendo em torno da rotina dele, das pessoas que convivem com ele, e tudo isso que traz essa grande metamorfose. E aí não deixa de ser uma metáfora enorme, né? Enfim, não vamos entrar na metamorfose. Quem sabe um dia eu releio e ainda faço uma resenha aqui pro canal. Mas A Vegetariana tem sido comparada ao Kafka. Não acho que é uma comparação muito ideal, até porque nesse livro a protagonista, ela vira vegetariana. Na verdade, ela vira vegana, porque ela para de ingerir leite, ovos e qualquer tipo de roupa com origem animal. Então ela vira vegana. E é uma história que, na verdade, ela não é fantástica nem um pouco. Ela é uma história possivelmente que poderia acontecer, uma pessoa virar vegetariana, e nem é por isso que ela vira comparada à metamorfose do Kafka. Então eu acredito que não seja uma comparação muito justa. Independente disso, contando um pouco mais do roteiro, o que ela vai contar? A nossa protagonista aqui, ela acorda um dia de um sonho terrível e decide parar de comer carne. E é basicamente isso. Ela tem sonhos com pessoas mutiladas, com sangue, com animais mortos, e ela simplesmente pega horror a tudo isso e decide, não, vou parar de comer carne. Só que, olha só que legal, essa decisão dela influencia de uma maneira muito louca as pessoas que estão em volta dela, principalmente o marido, a irmã, o cunhado e até mesmo o pai. Então aí essa história é dividida em 3 partes, tá? Então a primeira parte é contada pelo marido, a segunda parte pelo cunhado dela e a terceira parte pela irmã. E aí a gente vai tendo noção do que tá acontecendo na vida dessa família, que antes não existia, não era comentado, ser vegetariano não era uma coisa comum quando é hoje e aceitável, mesmo o veganismo, enfim. E era tudo muito novo para uma família extremamente tradicional da Coreia do Sul, tá? Esse é o contexto.
E aí eu fui tentar entender essa história, porque é um romance meio perturbador, sabe? Ele tem cenas bem fortes, assim. Tem uma cena que o pai dela obriga ela a comer carne, enfia um pedaço de carne na boca dela. Ela sofre muita violência, essa mulher, essa protagonista. E aí eu fui entender o porquê, né? Do contexto dessa história. O contexto, na verdade, a Han Kang se baseou numa frase de um poeta que viveu bem quando existia uma guerra entre Japão, Coreia, China, quando o Japão estava conquistando todos os territórios ali ao redor. E conquistou também as Coreias, e com isso a Coreia do Sul, né? E na Coreia do Sul foi muito violenta, a guerra foi muito violenta, e eles inclusive, assim, tentaram disseminar a cultura coreana, foi uma coisa bem violenta. Até hoje, os chineses, por exemplo, têm esse ranço dos japoneses, né? E muito vem dessa herança dessa guerra. E aí eu fui tentar entender o porquê que ela escreveu isso. E aí eu descobri que ela se inspirou numa reportagem da Folha, tá? Eu descobri, depois eu posso até passar o link aqui pra vocês, numa reportagem da Folha, que ela se inspirou num poeta que escrevia naquela época. Provavelmente eu vou falar errado o nome dele. É Yan Sang. Com certeza não estou falando certo. E a frase que ela se inspirou é assim: eu acredito que o ser humano deveria virar planta. E aí uma pessoa que escreve isso num momento de guerra, num momento em que a matança, a violência, a intolerância, interpretação Juliana Spinardi, acredito que não deixa de ser um aviso, um desejo no sentido que plantas são inofensivas, né? Plantas são alienadas no sentido de que elas vivem sem causar dano a nenhuma pessoa, a nenhum animal. Os animais, como nós, seres humanos, mamíferos, peixes, enfim, a gente vive da matança, se você for parar pra pensar. A gente vive disso. A gente come, a gente mata, a gente caça, isso foi sempre. E as plantas não, elas têm essa característica muito mais passiva, né? Muito mais passiva. E aí, nesse momento de guerra, inclusive, existiam mulheres coreanas que eram escravas sexuais. Aí fui pesquisar e, assim, foi pesado mesmo. E ele vem com isso, então, das plantas, e ela deixa claro na entrevista também da reportagem que ela se inspirou nessa frase. E aí eu começo a entender um pouco mais da vida dessa protagonista. O nome dela eu até anotei aqui, porque, é coreano, então, né, vamos dar um desconto. Yong Ye, acredito que seja essa a pronúncia do nome dela, mas tenho certeza que tá errado. Ela é uma mulher que sofre muitas violências, assim, violências veladas, violências físicas, desde o marido dela, que vê nela uma pessoa mediana, uma pessoa, inclusive, afirma no começo do livro que casou com ela por ela não ter absolutamente nada de especial. Então, uma pessoa mediana que não é muito bonita, não é nem muito inteligente, e é isso que ele queria, era uma pessoa mediana que convivesse ali com ele, que fosse praticamente empregada dele. E ela tem uma violência também bem forte na infância, ela sofre com a violência do pai, ela se sente sempre rejeitada, então ela sofre várias maneiras, vários tipos de violência. E aí, na minha interpretação, né, eu vejo que ela para de comer carne. Uma mulher que é totalmente sem voz, totalmente submissa, de repente um dia acorda e fala: não quero mais comer carne, é isso que eu quero, e ela vai a fundo, ela defende realmente o que ela acredita, afirmando que os sonhos dela são horríveis, e ela acredita que se ela parar de comer carne, ela vai parar de ter desses sonhos. E ao mesmo tempo que ela vai parando de comer também. E aí ela vai acreditando que ela vai virar um vegetal. E é muito louco. Quem entende o contexto, se você tá entendendo o contexto da maneira que eu tô entendendo, eu acho o livro genial, pra falar a verdade. E aí ela vai querendo virar um vegetal, porque eu acredito que essa é a maneira que ela encontrou de resistir às violências da vida dela, sabe? É claro que é uma metáfora muito grande, você precisa dar uma interpretação além do que está escrito, e é por isso que é tão legal ler romances que trazem esse pano de fundo, uma crítica a alguma coisa além da história, né? É uma coisa que não está escrita aqui, que você precisa
pensar no contexto. E aí é uma forma dela resistir à violência, porque plantas, como eu falei, são alienadas, inofensivas, não choram, não sofrem, teoricamente, né? Não matam, não se decepcionam. E pra ela é isso que ela precisava. E aí, ao mesmo tempo que ela vai, né, no decorrer do livro, ela vai ficando com a saúde mental bem delimitada, vai. São várias situações aqui que você vê que ela já não tá nas melhores das ideias dela. Ela vai com certeza, não quero dar spoiler, mas ela vai ter que ser internada, ela para total de comer, enfim. E aí a família dela vai tentando entender um pouco por que ela tá fazendo isso e não consegue entender, porque é algo realmente surreal. E ela encontra aí, né, não vou contar o que vai acontecer, enfim, mas ela realmente acredita que a solução para a paz que ela tanto procura é virar uma planta, é não precisar matar para comer, não precisar prejudicar animais, prejudicar outras pessoas e virar esse ser que é uma planta inofensiva que vive alienada e enfim. Então esse é o livro dessa semana. Gostei bastante. Eu gostei bastante por ser uma leitura fácil e que tem esse pano de fundo que você termina o livro e você fica pensando assim, sabe? Tá, mas o que isso quer dizer? E aí foi bem necessário entender também o contexto que ele foi escrito, ler a entrevista da matéria, que eu vou deixar o link aqui, em que vai falar sobre a influência que esse poeta teve, o cenário que ele viveu de guerra e as violências que ele presenciou. E por isso que ele acreditava que os seres humanos deveriam virar plantas, porque seres humanos são muito nocivos à natureza e a outros seres vivos. Então, super recomendo esse livro. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, divulga para quem gosta de ler. Se você tem sugestões de outros livros também, pode comentar, pode mandar inbox, pode mandar para mim que eu leio e faço a resenha, tá bom? Obrigada, pessoal, até a próxima semana.